A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, dia 15 de novembro de 2023, quarta-feira, feriado nacional. Comemora-se a proclamação da República, dia 15 de novembro de 1889, pelo então Marechal Deodoro da Fonseca. Aproveitem o feriado, curta, mas com moderação com relação ao alcoólico. Lembrando a todos que as estradas brasileiras não são tão confiáveis assim, portanto, volante e bebida não combinam, né? Mas aproveite para descansar, para divertir um pouco. Todos nós também merecemos e eu desejo a todos um ótimo feriado. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube e digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui, hoje estamos juntos para estudar o caminho traçado por Jesus, com um coração cheio de amor e de gratidão. E vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa. Hoje falando sobre donativo do coração. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? 98801 2675. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos sempre à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nosso momento especial de oração. Ó Deus, preciso de um ânimo consolador, vigoroso, que me preenche o ser e não me deixa abater frente às dificuldades. A falta de ânimo traz ideias destrutivas, leva-me ao cansaço, à desilusão, ao nada. Quando o ânimo chega, é como a luz e um perfume que vem transportando o prazer de existir. A esperança, antes submissa e derrotada, reergue-se, rasgando os céus da prostração e da ignorância. Peço-te, Pai, que sustentes o meu otimismo nas lutas da vida e levantes o meu espírito para manter boa e constante disposição. Vou ao máximo nas minhas capacidades. Reconheço desde agora que sou possuidor de uma força íntima poderosa e o faço com sinceridade. Esforço-me na visão desta força e vou encontrando ânimo. Tu me fortaleces para me manter de cabeça levantada, olhando para o alto, esperançosa, alegre e comunicativa. Obrigada, Senhor. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando donativo do coração. Todos possuímos algo para dar, seja dinheiro, que alivia a penúria, instrução, que desterre a ignorância, auxílio, que renova a dificuldade, ou remédio, que afaste a doença. Então todos nós temos condições de cooperar com o próximo, até mesmo num sorriso sincero, um aperto de mão. Então você tem muitas oportunidades de auxiliar, não só no aspecto material. Muitas pessoas acreditam que dar esmola, né, ou dar um dinheiro a determinadas pessoas, que só isso é caridade. Não, meus irmãos, existem muitas maneiras de praticar o bem. Existe, porém, uma dúvida, que todos
podemos compartilhar indistintamente, com absoluta vantagem para quem recebe e sem a mínima perda para quem dá. A verdade, aquele que dá está investindo no próximo, mas em si mesmo. Recordando mais uma vez a mensagem deixada em homenagem a Francisco de Assis, é dando que se recebe. Referimos-nos à bênção da coragem. Quantos terão caído de altos degraus do bem, no ápice da resistência ao mal, por lhes faltar calor humano através de uma frase afetuosa e compreensiva? Então nós temos que amparar também, não é porque a pessoa é religiosa que ela não tenha problemas, né? Não é porque ele é um padre, né, um sacerdote católico, um pastor evangélico, um palestrante espírita, que a pessoa não tenha problema. Todos nós temos, e muitas vezes precisamos do afeto, do verdadeiro companheirismo. Quantos terão desertado de sua tarefa enobrecedora, com evidente prejuízo para a comunidade, precisamente na véspera de vitorioso remate, unicamente por lhes haver faltado alguém que lhe suplementasse as forças morais periclitantes com o socorro de um gesto amigo? Olha, meus queridos irmãos, isso é duro, lamentável, né? Quando você conta com alguém especial na sua vida para um evento que você julga de grande valia e essa pessoa não dá a mínima satisfação, é frustrante. Eu já vivi isso. Depois você vai entender, mas naquele momento realmente é ruim, né? Principalmente a presença de um familiar querido, um ente querido, e que você conta, né, com a presença dele e simplesmente descarta. E quantos outros tombam diariamente na frustração ou na enfermidade, tão só porque não encontraram senão azedume e pessimismo na palavra daqueles quem estão intimados à convivência? Pois é, verdadeiros inimigos dentro do próprio lar, jogando a pessoa cada vez mais num buraco. Ao invés de dar as mãos e auxiliá-los, não. Ficam ali o tempo todo, denegrindo a imagem daquele ser cansado, esgotado, né? Perdido. Nós somos responsáveis por isso. Aí eu volto também a falar daquele pedinte que humildemente vai à sua residência, toca a campainha, pede um prato de alimento, pede um agasalho, um donativo qualquer, e você dá, mas ao mesmo tempo passa uma lição de moral. Olha, você está muito forte, você tem que trabalhar. Entende? Assim se conquista as coisas. A pessoa já está na mendicância, numa situação humilhante. Aí você vai fazer, é melhor não dar. Então você diz assim, olha, eu não tenho no momento, só passo outra hora. Isso é um gesto gentil do que você falar dessa forma, porque a comida vai fazer até mal. Então não dê, poxa. Para que humilhar pessoas? Não te armes apenas de recursos materiais para combater o infortúnio. Aprovisiona-te de fé viva e esperança, compreensão e otimismo, para que teu verbo te faça lume salvador, capaz de reacender a confiança de tantos companheiros da humanidade que trazem o coração no peito a afeição de lâmpada morta. Foi o que eu falei há pouco. Então a caridade não são coisas apenas materiais, muito pelo contrário. Às vezes a pessoa precisa apenas de desabafar, falar dos seus problemas, então você tem que moralmente oferecer os ouvidos. Nós temos que seguir as orientações deixadas por Jesus. Não deixes para amanhã o momento de encorajar os irmãos do caminho no serviço do bem. Então não deixe, meu irmão, para depois. Faça isso hoje mesmo. Estende-lhes a alma num apelo ao bem e fala-lhes da própria imortalidade, do tesouro inexaurível do tempo e dos recursos limitados do universo. Induze-os a reconhecer as energias infinitas de que são portadores e auxilia-os a descobrir a divina herança da vida eterna que lhes palpita no imo do Espírito, ainda mesmo quando estirados nas piores experiências. Então é muito bom você elevar o moral de determinadas pessoas, mostrando que a vida continua, né? Que esse momento ele é transitório, passageiro, de dificuldades, que males não duram para sempre. Tudo isso são motivações para aquele que está caído, para que ele abra e veja novos horizontes. Seja a tua palavra clarão que ampare, chama que aqueça, apoio que escore e bálsamo que restaure. Então,
que a sua palavra seja de afeto, de carinho, de compreensão, né, de estímulo à mudança de pensamentos de determinadas pessoas. Sempre que disponhas a sair de ti mesmo para o labor da beneficência, não esqueça o donativo da coragem. Então, quando você sai para fazer uma obra assistencial, que é muito importante, ou saia de si mesmo, saia do seu conforto do lar para fazer atividades sociais, arme-se de coragem para enfrentar os problemas que as pessoas estão vivendo. Ajuda ao próximo por todos os meios corretos ao teu alcance, mas, acima de tudo, ajuda ao companheiro de qualquer condição ou de qualquer procedência a sentir-se positivamente nosso irmão tão necessitado quanto nós da paciência e do socorro de Deus. Então, quando Jesus saía com os apóstolos, não fazia acepção de pessoas. Eu citei até num programa desse a prostituta à beira da praia, Maria de Magdala, que era uma cortesã, jamais deixou de atender. Jairo, que era um doutor da lei, um fariseu, mas em pedido para a cura de sua filha, imediatamente ele estendeu a mão. O oficial romano, que era uma autoridade que naquela época dominava o povo judeu, Jesus foi atendê-lo de imediato. Então, belos exemplos de Chico Xavier, que ia nos prostíbulos para instruir aquelas mulheres. Por que eu tenho que desfazer das pessoas? Somos ainda tão inferiores. Nosso querido Chico, e a Jesus nem se fala. Se eles fizeram, é porque todos nós temos condições de fazer. Ninguém é melhor que ninguém. E o que Jesus disse, né? Eu tenho que voltar ao Pai, mas vocês farão muito mais do que eu. Lógico que ia ser muito mais do que eu, não é. Talvez na encarnação atual, mas nas próximas, nas futuras, desde que tenhamos coração, porque nós estamos destinados a uma perfeição relativa. Então, as maiores transformações de nossa vida surgem quase sempre das doações que fizermos. Dar, na essência, significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades, multiplicar relações. Muitos acreditam ainda que o ato de auxiliar procede exclusivamente daqueles que, se em verdade ninguém subestime o bem que o dinheiro doado ou emprestado consegue fazer. Entretanto, não se infira daí a doação seja privilégio dos irmãos chamados transitoriamente à mordomia da finança terrestre. E a gente sabe que nós podemos fazer tanta coisa sem precisar meter a mão no bolso, não é? É óbvio que se a pessoa tiver dinheiro, tem condições monetárias de ajudar, né? Ajudar em obras assistenciais, em cestas básicas, é muito bom. Mas a gente tem que entender que essa é uma prova que é difícil, porque se a gente for parar para pensar a prova do rico e do pobre, se a gente for parar para pensar do rico, é mais difícil, porque ele tem que entender que aquilo que ele tem é um empréstimo de Deus. Então, que ele tenha, consciência que ele tem que dividir com os outros, né? E muitas vezes as pessoas podem ajudar de uma forma que não vá ferir o outro. Por exemplo, se você tem condições de arrumar emprego para alguém, se você tem uma indústria, uma coisa, fornecer emprego para as pessoas, dar condições das pessoas de estudarem, né? Eu sempre lembro que Dom Pedro II, ele, desde pequeno, ele tinha um hábito de doação. Quando menino, ele pegava moedas de prata e ia distribuir na rua. Quando adulto, ele, então, do dinheiro dele, da datação que ele recebia, ele ajudava as pessoas e principalmente jovens. Ele, então, dava condições de estudarem lá fora na Europa. Ele pagava a viagem, a manutenção dos estudantes, depois os trazia de volta e os empregava. Isso é para quem tem dinheiro. Mas quem não tem dinheiro, será que não pode fazer a caridade? É claro que sim. É claro. Então, você às vezes, tendo até muito pouco, você consegue repartir, né? Dar um pouco de arroz, um pouco de feijão,
Mas nós temos outras tantas coisas que nós podemos fazer sem precisar do dinheiro. Eu posso ir em asilos, tantos idosos precisando de carinho, de atenção, de um abraço, de um sorriso. Eu posso ir no orfanato, as crianças também precisando. Eu não posso, às vezes, adotar uma criança, mas eu posso ir nos orfanatos, levar o meu sorriso, o meu abraço, conversar, contar história. Eu posso ir no hospital dar um alento para aquelas pessoas que estão lá acamadas, né? Eu posso procurar um vizinho que esteja triste, desorientado, que esteja em depressão. Vou lá conversar. Posso tocar o telefone, mandar uma mensagem. Nós temos tantas coisas que nós podemos fazer, então tem que entender que nós podemos realmente usar do nosso eu para o próximo. Jesus deixou bem claro que nós precisamos olhar pelo outro, nós temos que ter o olhar de Jesus para com as pessoas, né? Dar um pouco de nós, né, para essas pessoas que às vezes um abraço, um sorriso, uma palavra amiga pode ajudá-la, a pessoa a sair de uma depressão, de uma tristeza. Então, podemos oferecer, sim, como aqui diz, todos podemos oferecer consolação, entusiasmo, gentileza, encorajamento. Às vezes basta um sorriso, como eu disse, para varrer a solidão. Uma frase de solidariedade é capaz de estabelecer vida nova no espírito em que o sofrimento crestou a esperança. Às vezes as pessoas estão passando por problemas tão sérios e aí perdem a esperança, e você vai lá com uma palavra amiga, você reacende essa esperança. Porque a gente tem que entender o seguinte: nós temos que ter fé inabalável, saber que Deus só nos dá o melhor. E nós espíritos sabemos que a grande maioria de nós programa a sua vida, aquilo que vai passar, porque é uma prova que nós precisamos vencer. Por exemplo, quando eu vou me preparar para reencarnar, vamos dizer, eu não sei perdoar, então eu vou pedir a prova para que eu aprenda a perdoar. Então as situações que virão até a mim é para que eu saiba perdoar no entendimento, no estudo, sabendo o caminho que Jesus traçou para nós. Nós vamos ver uma das coisas que nós vamos aprender, que a doutrina espírita nos mostra: precisamos aprender a perdoar. E aí a gente faz esse esforço diário de poder então vencer essa não virtude, como falaria o Chico. Então você, no esforço, você vai acabar conseguindo. A gente lembra, por exemplo, Santo Agostinho, ele fazia isso, no final de dia ele fazia uma retrospectiva do que fez no dia. O que ele não fez de bom, ele não ia repetir. O que ele fez de bom, repetiria. Mas aí é você tomar consciência: eu hoje não soube perdoar, mas amanhã eu vou me esforçar. Vai chegar um momento que você vai conseguir fazer com que as virtudes que estão latentes em você, elas se sobressaiam, né? E Jesus disse que nós temos o reino de Deus em nós. São as virtudes. Nós precisamos fazê-las brotar para fora, aflorar para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Então, a rigor, todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. Então é isso aí. Fora da caridade não há salvação. Então é o maior bem que a gente pode fazer para nós e para as pessoas que estão à nossa volta é realmente se doar. Beneficência, doação dos recursos próprios, paciência, doação de tranquilidade interior, tolerância, doação de entendimento, sacrifício, doação de si mesmo. São coisas que nós temos que treinar no nosso dia a dia, começando com a nossa família, para a gente ter condições de fazer com a família universal. Toda dádiva colocada em circulação volta infalivelmente ao doador, implementada de valores sempre maiores. Quem deseja imprimir mais rendimento e progresso em suas tarefas e obrigações, procure ampliar os seus dispositivos de auxílio aos outros. Então, isso aí, se a gente quer o bem, nós temos que fazer o bem, né? Procurar ampliar os seus dispositivos de auxiliar os outros e observará sem delonga os resultados felizes de semelhante cometimento. Isso ocorre porque, em todo o universo, as leis divinas se baseiam em amor, no que no fundo é a onipresença de Deus e em doações eternas.
Em qualquer soma de prosperidade, paz, realização e plenitude, o serviço ao próximo é a parcela mais importante, a única, aliás, suscetível de sustentar as outras atividades que compõem a estrutura do êxito. Então é isso aí. Nós, para progredirmos, nós temos que nos melhorarmos e a gente tem que entender que essa ação nossa de querer melhorar tem que estar associada a fazer o bem. Não tem outro caminho. Vou repetir, fora da caridade na salvação. Se nós queremos melhorar, nós temos que nos doar, né? Como disse o Pedrosa, é dando que se recebe. Aprendemos isso com Francisco de Assis. Então, dado que possas e tenhas, do que desejas e representes na convicção de que a tua dádiva é investimento na organização crediária da vida, afiançando os saques de recursos e forças dos quais necessites para o caminho. Dá e dar-se-te-á, ensinou no Cristo de Deus. Unicamente pela bênção de dar é que a vida de cada um de nós se transformará numa bênção. Eu vou trazer aqui um exemplo de vida, né? Que eu tenho. Quando pequena, nós tínhamos muita dificuldade financeira, né? Meu pai fazia tecelão e minha mãe, na lida de casa, com 3 filhos, à noite ela costurava, bordava, né? Até altas horas da noite para nos ajudar, né? No sustento dos 3 filhos. Então, chegou uma época na nossa vida, que nós morávamos numa vila, veio uma menina, não esqueço até hoje, né? A menina ainda devia ter uns 12 anos, bateu lá em casa pedindo café. E aí a minha mãe pegou, fez um pão para ela, que naquela época, né, a gente pequena era manteiga que a gente usava, deu um pão com manteiga para ela. Passou 2 dias, ela trouxe outro irmão, passou mais um pouquinho. Então, no final das contas, durante mais de 2 anos, todos os dias na calçada da nossa porta ficavam 4, 5 crianças, né? As pessoas da vila ficavam assim, puxa, a irmã Paula aí trazendo essas crianças, né? Que é tudo pobrinho, né? E nós também éramos pobres, mas as pessoas ficavam, né? Com preconceito. E a minha mãe, durante muitos anos, fez isso. E aí, depois nós mudamos, né, de lá, melhoramos de vida, mas a minha mãe continuou fazendo outro tipo de caridade. Mais uma vez, eu fazendo palestra, eu estava até no ID, estava fazendo palestra sobre caridade, sobre o óbolo da viúva, e de repente, já adulta, me lembrei da minha mãe, né, que ela fazia, com todas as dificuldades que nós tínhamos, né, eu pensei na hora, bom, fome a gente não passava, e talvez a minha mãe, né, não sei qual seria a atitude dela se nós tivéssemos dificuldade de ter comida no prato, né? Então, cheguei em casa e perguntei, mãe, me lembrei de que a senhora fazia quando eu era pequena. Como a senhora conseguia? Ela falou, minha filha, aparecia mais costura, mais bordado, e ela ia conseguir suprir aquela, vamos dizer assim, aquela parte que ela fazia para doação, né? E eu cresci assim, ela e as amigas, né? Quando uma delas, o marido ficava desempregado, elas iam na feira, todas com dificuldade, mas deixava lá uma saquinha de alimento na casa da amiga. Então isso para nós é muito importante que nossos filhos vejam que nós temos essa atitude de doação, porque a gente sabe que falar é uma coisa, mas o exemplo é primordial. Então que a gente tenha em mente, né, essa vontade de sempre ajudar, né, ajudar as pessoas, e ninguém pode julgar, como Pedrosa falou, como eu vou julgar? A pessoa vai trabalhar, você vai humilhar aquela pessoa? Principalmente agora nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? As pessoas querem emprego e não têm. Então a gente tem que fazer a nossa parte sim, sem julgamentos, né? Porque a gente precisa entender que nós precisamos nos doar. Se não pudermos doar de forma material, que seja de forma amorosa, com palavras, com abraços, sorrisos, palavras amigas, porque é isso que nós precisamos uns dos outros, né? E Jesus está aí, nos orientando sempre. Por isso é bom estar fazendo o que estamos fazendo, estudar o caminho traçado por Jesus, para a gente aprender e seguir. É isso mesmo, Luísa, sempre traçando o caminho deixado pelo mestre Galileu.
Meus queridos irmãos, no programa de amanhã nós vamos falar sobre um novo assunto. Vamos agora para o intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Foram árabes nômades, os nabateus, que elegeram construir a cidade de Petra, em meio a cânions rosados e rochas de arenito. A localidade deve ter sido escolhida pela proximidade das rotas comerciais entre a Península Arábica e Damasco, na Síria. Toda a cidade é construída em pedra. Calcula-se que 200 anos foram necessários para a edificação das casas, templos, teatro, tumbas. As ruínas foram descobertas no século XIX e atraem turistas do mundo todo. A imponência das construções causa admiração. O teatro, por exemplo, construído no estilo romano, tinha capacidade para 7.000 espectadores. As ruínas do que teria sido um luxuoso spa, com piscinas de água quente, fria, sofisticado sistema de aquecimento, causa espanto. Não menos extraordinários, os reservatórios e filtragem de água, canais abastecendo a cidade o ano inteiro. Contemplando tanta engenhosidade, trabalho artístico, urbanismo e os cuidados com a segurança, cogitamos como algo tão espetacular desapareceu nas areias do tempo. A história registra que entre os anos 64 e 63 a.C., os territórios nabateus foram conquistados pelo general Pompeu e anexados à República Romana. O domínio do Império Romano, com uma forte pressão econômica, gradualmente fez com que o comércio dos nabateus entrasse em declínio. No século III, Petra não estava mais nas rotas comerciais e sua economia ficou cada vez mais decadente. Porém, o que determinou o fim da cidade foram 2 terremotos, nos séculos IV e VI, que a destruíram. Nesse momento, ela foi abandonada. A história da Cidade Rosa, como também é conhecida, nos leva a meditar como tudo na Terra é impermanente. Impérios, soberanias, monumentos estupendos, luxo e poder. Tudo perece. E acompanhamos a poesia do filósofo francês Léon Denis quando descreve: vi, deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia, as cidades famosas da antiguidade. Cartago em brancas elevações, as cidades gregas da Sicília, os arredores de Roma, com os aquedutos partidos e os túmulos abertos. Vi os túmulos que dormem um sono de séculos debaixo das cinzas do Vesúvio. Vi os últimos vestígios das cidades longínquas, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas, que o sol do Oriente queima com suas carícias ardentes. Evoquei as multidões que se agitaram e viveram nesses lugares. Eu as vi desfilar diante do meu pensamento com as paixões que as consumiram, com seus ódios, seus amores e suas ambições. Também com seus triunfos e reveses. Tudo consumido pelo sopro dos ventos. Somos espíritos imortais. Vivamos como tal. Tudo passará. Mas quando chegar a nossa hora de partir, permitamos Deus que possamos levar uma boa bagagem conosco. Que possamos dizer que nossa passagem pelo mundo não foi estéril. Que contribuímos para diminuir ao menos uma dor. Que esclarecemos ao menos uma inteligência em busca da verdade. E que tenhamos reconfortado ao menos uma alma vacilante e angustiada. Pedra, concreto, grandes monumentos podem ser apagados pelo tempo. Nós, espíritos imortais,
providenciemos nossa preciosa bagagem. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, há momentos na vida que nos recolhemos com problemas por vencer. Mas nessas ocasiões é que temos que ter forças para superar os obstáculos temporários, porque não há males que durem para sempre. Confiamos em Ti, na Sua bondade, na Sua misericórdia, e temos a certeza que dias melhores virão. Paz a todos, que o Senhor nos abençoe. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, pedindo a Deus que nos proteja, a Jesus que ilumine nosso caminho, né? E pedindo muita paz, porque o mundo está precisando de paz, que a paz esteja em nosso coração, no Brasil e no mundo. Até um próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.